Livro de Marcos, capítulo 16, versos 19 a 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Oh, emoção! E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Livro de Marcos, Nova Almeida atualizada. Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, estou muito grato a Ti por poder ter o privilégio de concluir um dos evangelhos. O Evangelho de Marcos, aliás, o primeiro que foi publicado. Deus amado, dá-nos a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, para poder falar somente das Escrituras Sagradas. Ilumina nossos corações, nossas mentes, para que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Eu te peço pelos que estão me assistindo aqui no templo, também nos canais do YouTube e do Facebook. Eu te oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Sente, meus irmãos. Dos 2 versículos, eu escolhi 3 frases. A frase número 1, que muito me deixou emocionado, no verso de número 19, que diz assim a frase: sentou-se à direita de Deus. O segundo versículo, a frase do verso de número 20, pregaram por toda parte. E a última frase deste verso 20, cooperando com eles o Senhor. Meus irmãos, eu concluo a mensagem e o livro do Evangelho de Marcos e chamo, amados, o livro que escrevo sobre Marcos de A Missão do Filho de Deus. Filho de Deus que veio do céu à terra, aqui tornou-se, aqui nasceu como filho do homem, porque ele foi encarnado de Maria. A missão, amados, da vinda de Jesus Cristo ao mundo foi terminada como o Filho do Homem, que foi encarnado para ser o descendente prometido por Deus ao primeiro casal, Adão e Eva, olha no começo de tudo, tá? Para pagar o preço do pecado da humanidade, né? Adâmica, pagar na cruz do Calvário. Ele morreu para pagar nossos pecados. Ao ressuscitar, agora não é mais filho do homem, agora é filho de Deus. Porque agora ele foi ressuscitado. E o corpo agora é um corpo glorioso. Que aqueles irmãos tiveram o privilégio de ver. E até pegar no corpo dele, como o próprio Filho de Deus, Jesus, disse: nas últimas vezes não estava presente Tomé. E agora estou vendo Tomé aqui. Você estava duvidando de que eu não havia ressuscitado? E dizia aos seus colegas que só acreditava se você colocasse a sua mão nas minhas mãos para ver os cravos nos pés e também de lado a lança que me lançaram sobre mim. Vem cá, Tomé. Ele, quando viu as marcas, ele disse: Deus meu e Senhor meu. Jesus respondeu para ele assim: porque, Tomé, você está querendo ver para crer, mas bem-aventurado vai ser aqueles que creram em mim, da Igreja Presbiteriana Nova Betânia, que creram sem ter me visto. Deus seja louvado. Meus irmãos, ele então, ao ressuscitar, passou 40 dias aqui, ressuscitado, aparecendo aos discípulos,
E quando ele encerrou a visita dele com 40 dias, ele foi lá para o monte. De lá foram 500 seguidores dele. E lá ele se despediu deles e deixou a grande comissão, que nós vamos pregar hoje também. Mas também ele fez uma promessa. Ele disse, está lá no livro de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, Mossoró, Rio Grande do Norte. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero chamar a sua atenção para esse texto. O verso número 20, a frase, pregaram por toda parte. Olha bem, irmãos, o Filho de... Agora, eu estou falando aqui do Filho de Deus, porque ele está ressuscitado. Se eu falasse antes da morte dele, eu chamava Filho do Homem, Jesus. Agora, Filho de Deus, Jesus, amados, ele deu a voz de largada à grande comissão. A grande comissão foi constituída e ele disse, quem escreveu muito bem foi também Marcos, mas também Mateus. Eu prefiro o texto de Mateus, que diz assim, Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Foi que disse, Sales, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem dada à sua igreja. Nós não podemos nos acomodar neste mundo, amados. Se contentar com a vida de mesmice. Uma vida, amado, cotidiana de rotina. Porque nós temos o evangelho da fé, da salvação, e ficamos calados. Precisamos anunciar o reino de Deus, amados. Porque ele disse, pregar o evangelho a todas as nações, amados, em nome de quem? De Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Lá de Nazaré, cidadezinha bem pequenininha, onde eu estive lá, inclusive onde tem um templo lá, onde diziam que era ali, onde morava a mãe dele. Olha, meus irmãos, que alegria para nós. Ele disse que a missão era ganhar as pessoas para Cristo, batizá-las, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver isso mais na frente. O verso número 20, a frase que eu quero, em terceiro lugar, é cooperando com eles o Senhor. Olha, o Filho, amados, de Deus, Jesus assumiu no trono de Deus, ele recebeu a autoridade de reis, né? De Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a verdadeira testemunha, fiel testemunha, está lá no livro de Apocalipse. Olha, assumindo assim o comando, ele passou então a continuar cooperando com a igreja que ele fundou aqui na terra, não é? E a primeira medida foi, amados, quando ele assinou a medida provisória e mandou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quer dizer, ele estava 40 dias ressuscitado e 10 dias no céu, no trono de Deus. E ele, então, resolveu mandar o Espírito Santo, porque no passado os profetas eram quem ouvia a voz de Deus. Jesus, quando esteve na terra, passou 33 anos, 30 anos com a família e 3 com a sua igreja que ele fundou. Mas agora ele manda o Espírito Santo para todos os crentes, para todos que creram nele. Ele disse, né, que todos receberiam o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa fantástica, o poder de Deus cumprindo a profecia que ele prometeu. Subindo aos céus, ele disse, vocês vão receber a promessa de Deus. Bem, vamos começar a nossa mensagem. O verso 19, sentou-se à direita de Deus. Olha, o Filho de Deus, amados,
terminou a sua missão aqui na terra como filho do homem que foi encarnado aqui, nascido de Maria, amados, e ao chegar no céu, ele assentou-se à direita de Deus Pai, ele ficou superior aos anjos amados, né? Às potestades, e tudo estava subordinado agora ao Filho de Deus. Olha, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, diz o seguinte: que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado os anjos e potestades. Então ele assumiu o poder, amados, universal. Ele agora assumiu o trono de Deus. Meus amados, no céu, o Filho de Deus passou a ser o que, Salles? O nosso sumo sacerdote, né? Que intercede por nós. Por isso que na oração do Pai Nosso, aliás, quando ele respondeu a um dos seus discípulos, que disse: qual é o caminho, Jesus? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque ele era o Filho do homem ali na terra, mas ele era Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele era um Deus aqui entre nós para pagar nossos pecados, porque nenhum homem teria condição de pagar nosso pecado, galego, porque todos nós pecamos até pelos cotovelos, né? Pensou uma coisinha errada, já está pecando, né? Qualquer desejo ruim está acontecendo. Eu vinha hoje conversando com o irmão, aliás, antes da caminhada, ele disse: pastor, como é esse negócio dos mandamentos? Eu digo: rapaz, Jesus chegou aqui e disse que não veio cumprir mandamento, nem veio dar um novo mandamento, mas ele veio explicar alguns deles. Por exemplo, quando diz assim na lei de Moisés, capítulo número 5, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo: quem pensar em matar o vizinho, um inimigo qualquer, só em pensar em matar, já matou o coração. Jesus é Deus, amados, né? É Deus. E ele está lá no céu, Filho de Deus, para nos apoiar, nos guiar, amados como sumo sacerdote, né? Que são todos os salvos, que são chamados de testemunhas de Cristo. Todos que creram em Jesus são testemunhas de Cristo, meus amados, né? No anúncio do Evangelho para alcançar o mundo, como disse o Filho, amados de Deus, que não nos deixaria sozinhos, amados, né? Não deixaria sozinho na missão da evangelização, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E na despedida dele, ele disse aos seus discípulos, Mateus 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas estas coisas que tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a volta dele. E os que estiverem vivos verão, e os que forem partir daqui depois dele não ter vindo, então virá com ele ressuscitado, e todos se encontrarão, os arrebatados e os ressuscitados, para reinar a glória de Deus. Olha, meus irmãos, na missão de Filho de Deus, no céu, amados, que veio ao mundo para trazer o perdão e a salvação para o homem pecador, amado, e por essa razão ele pagou o pecado do homem, né? O pecado para eles serem salvos, a todos os que creram, amados, nele. Ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, assumindo o poder de governador de tudo, de todas as coisas, amados, o céu, a natureza, a humanidade, amado, como diz Apocalipse, o último livro da Bíblia, 5:12, diz assim, amados, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. Ele recebeu tudo isso no céu para governar todas as coisas. Que coisa maravilhosa, amados.
Se você foi uma pessoa que creu em Jesus, desfrute disso. Eu com minha esposa devemos orar mais ou menos 50 vezes por dia. Hoje passei 3 horas lendo a Bíblia. Coisa fantástica, meus irmãos. E eu até nem gosto quando eu estou lendo a Bíblia, que a minha mulher me chama até para almoçar. Porque a gente está ali saboreando a palavra de Deus, amados, né? Muito bem, Deus é todo-poderoso, amados, e todos que creram nele, amados, são felizes porque herdarão a glória de Deus. Infelizmente, os que não creram nele amargarão, amados, a morte física e depois emenda com o juízo final a morte eterna. E os que creram nele morre o corpo físico aqui e o espírito vai para o céu, para que no dia que ele viesse ressuscitado, receber seu corpo como o de Jesus ressuscitou, para viver para todo sempre. Olha, amado, não há como você fugir da realidade de servir a Deus. E nada, amados, pode fugir do controle de Deus, né? Que está sentado no trono, governando tudo, amado, de eternidade a eternidade. Ele está comandando tudo, ele está cheio de poder, de majestade, porque ele está no trono da eternidade. O único Deus que pode lhe atender em tudo o que você precisar. O governo dele está, amado, em todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Nada pode tirar o brilho, amados, porque ele recebe toda a honra e toda a glória. Olha o que é que diz mais Apocalipse, capítulo 5, verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória para todo sempre, o domínio e a glória para todo sempre. Este é o nosso Deus, é o nosso Salvador. É Ele, amados, que nos assiste, que está conosco. Experimente a vida de comunhão com Deus, para Deus mudar a sua vida, a vida física, a vida familiar, a vida dos sentimentos, de uma vida melhor, de ter uma vantagem melhor aqui na terra. Tem uma vida com Deus, que você vai ter tudo isso. Em segundo lugar, amado, verso 20, pregaram por toda parte, né? Pregaram por toda parte. Amados, o Filho de Deus terminou a sua missão. Mas antes dele subir para o céu, ele passou 40 dias aqui. E foram suficientes, amados, para ele fundou a igreja em Mateus 18 e verso 16. Mas como filho do homem ele fundou a igreja. Mas aqui agora, como filho de Deus ressuscitado, ele instituiu a grande comissão. A grande comissão, amados. Isso há 2000 anos atrás, amados. E mandou o Espírito Santo para estar no coração de todos os que creram nele, amados. Chamada Igreja de Cristo, amado. Para que a igreja alcance as outras pessoas para crerem no nome do Senhor Jesus, amado. O evangelho da salvação deveria chegar a todos os povos, amados, para que todos ouçam o evangelho e sejam salvos, amados. Mas os que rejeitaram haverão de ter tristezas, porque haverão de ir para a morte eterna. Meus irmãos, a igreja de Cristo não saiu com as mãos abanando, com as mãos amadas, abanando, né? De um lado para o outro. Não saiu. Quando o Senhor Jesus foi, ele disse que ia mandar o Espírito Santo.
para estar no coração dos crentes. E disse para eles, amados, que iriam acompanhar eles, estarei com você todos os dias até o último tempo. Ele estaria com a sua igreja, amados, né? Nós temos só a missão de anunciar o reino de Deus para colocar, amados, as mãos sobre os doentes. Aqueles que estão enfermos serão curados. Também expulsarão demônios, conforme o verso 17 e 18. Depois de eu ler, vou contar algumas experiências pessoais, até que não gosto. Mas olha, amados, diz assim os versos 17 e 18 desse capítulo que lemos, o 19 e o 20. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E essa experiência, eu tenho um livro que eu pedi a meu filho. Quando seu pai for para o céu, você pode publicar o livro. Tem mais de 100 operações de milagres, expulsão de demônios, curas, de coisas fantásticas que Deus nos deu em todo o nosso ministério. Agora, no ano de 33, vou completar 50 anos de pastor, plantador de igreja, anunciador do reino de Deus, não se acomodando e plantando igreja nos estados do Rio Grande do Norte, todas as cidades do Oeste, acima de 7.000 habitantes, têm uma igreja presbiteriana. Quando nós começamos a trabalhar, só tinha, amados, a igreja de Mossoró, uma congregação de Alexandria. E pronto, hoje, pela graça de Deus, mais de 100 igrejas plantadas. Olha, amados, depois das instruções finais do Filho de Deus na terra, que foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus Pai para governar o universo, o mundo, a natureza e a humanidade. Tudo está sob o seu controle, amado, né? Ele comanda tudo, amado. Está no controle. E tem uma coisa, nada pode, amado, fugir das mãos de Deus. Coisa alguma pode ficar sem o controle de Deus. Deus conhece os crentes e os incrédulos, os santos e os não santos. Deus sabe. Por isso que o sábio Salomão diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, olhando para os dele e dos que o rejeitam. E a palavra de Deus diz mais lá no Salmo 138, verso 6. Deus é excelso, grandioso, mas ele atenta para o seu povo, para os escolhidos. Mas os ímpios, os incrédulos, ele olha de longe e sabe para onde ele está indo. Pergunta a mim, pastor, e essa injustiça que está feita no país? Eu digo, eu estou orando a Deus, meu irmão, porque no tempo de Deus ele resolve e está resolvendo. Por último, amados, cooperando com eles o Senhor, verso 20, a ressurreição do Filho do Homem trouxe tranquilidade. A igreja, amados, de Cristo, que entendeu que o seu Deus é verdadeiramente poderoso, amado, que esteve com os seus discípulos aqui na terra, pregando a salvação, anunciando o reino de Deus a todos os seus seguidores, amados, e todos foram impulsionados a poderem cumprir a voz de Deus da grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os discípulos amados do Filho de Deus, depois de algum tempo, recebeu a descida do Espírito Santo, amado, no dia de Pentecostes, amado. E o próprio Pedro saiu para evangelizar. Está lá no livro de Atos. Primeira cidade que ele foi evangelizar e pregar o evangelho para os judeus, que moravam na cidade de Lida. E lá tinha um homem rico, que há 9 anos era um paraplégico. E ele foi visitar as casas e chegou nessa casa desse homem rico, 9 anos,
travado. Pedro levou 6 presbíteros da igreja com ele, e ali ele pregou o evangelho, tinha muitas pessoas assistindo, o homem na cama, e de repente ele virou-se para o homem e disse: levante-se e ande. Aquele homem se ergueu, se levantou, a cidade toda foi polvorosa. Depois ele foi para a cidade de Jope, recebeu uma chamada. Chegou um portador lá de Jope, eu estive lá em Jope com minha esposa, próximo da capital, né? Hoje não é Jerusalém, a capital não é ainda, né? Mas é a capital atual de Israel. Né? E aí em Jope nós fomos por lá e ele foi chamado porque chegou um recado. A crente acabou de morrer, a maior costureira da cidade, a mulher crente que abençoa os pobres. O senhor não dá para ir lá, não? Aí Pedro disse imediatamente, era 20 quilômetros. Não tinha cavalo, iam de pés, saíram de 8, chegaram de pés até 5 horas da tarde, chegaram lá em Jope, e entrou lá na casa, a multidão, e alguém disse, ela está lá em cima, no primeiro andar. Então ele subiu no primeiro andar, pediu que ninguém subisse, quando chegou lá, olhou para Dorcas, orou ali, e aquela mulher se levantou. Glória a Deus. Aquela mulher se levantou. Porque está se cumprindo o que Marcos disse aqui, no que acabamos de ler, que os crentes têm poder para fazer milagres, prodígios, sinais, curar os enfermos, expulsar os demônios. E ele ressuscitou aquela mulher. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A cidade inteira, né, foi comovida com a morte dela, mas muito mais comovida com a sua ressurreição. Aí, amados, para concluir, estou na hora dos milagres. Pedro, então, foi para Cesaré de Filipe. Passei nessa cidade lá. Tem um grande palco lá, muito grande, bonito ainda, guardado, né? E quem estava lá era Filipe. Aquele Filipe, de Atos dos Apóstolos, diácono. E ele foi para lá. Mas ele foi a convite do centurião chamado Cornélio, que teve uma visão, que um anjo havia aparecido a ele e disse, tem um homem de Deus aí a 15 quilômetros de Cesaré. Eu fui de lá, passei de ônibus. Não é muito longe de Jerusalém, não. Aí então, amados, Pedro foi, atendeu, e quando Pedro chegou, só tinha gentios. Sabe que os judeus não gostam de gentios. E quando Pedro chegou lá, o homem era centurião e era temente a Deus. Ele orava a Deus, mas as orações dele não chegavam no céu. E aí ele falou para Pedro, e Pedro então trouxe uma mensagem ali que o Espírito Santo operou. Ali uma centúria, 100 soldados, com mais 100 esposas, mais ou menos, com mais 2 filhos, atrás das pessoas. E mais familiares, era o aniversário dele. Aí então, aquela multidão ali, gentílica, ouviram a mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes. E aquele povo todo creu em Jesus. E aquele homem chamado um centurião, Cornélio, ele teve a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Faça a diferença. Não se acomode. Não pega um folheto para dar para alguém. Se quiser folheto, pode me pedir. Porque nós precisamos dar uma mensagem de Deus para as pessoas. Estou concluindo, meus irmãos, a volta, amados, do Filho de Deus, não é?
Jesus para o céu foi algo fantástico, né? Ele foi e sentou à direita de Deus Pai, né? Ele veio ao mundo, deu a sua vida pelos pecadores para perdoá-los e salvá-los. Ele morreu na cruz do Calvário, amado. O Filho de Deus veio ao mundo, amados, morreu na cruz do Calvário. O Filho de Deus perdoou a todos. Olha, o que o Filho de Deus, Jesus, depois de pagar a dívida do pecado do homem, mandou a sua igreja ir para onde? Ir para todo o mundo, anunciar o Evangelho do Reino de Deus, para que as pessoas creiam. Meus irmãos, mas, né, quando o Filho de Deus se sentou-se na direita de Deus, irmãos, né? Ele chegou no céu, com 10 dias, ele mandou o Espírito Santo de Deus para estar no coração de todos os crentes na festa de Pentecostes. Pentecostes 50, 40 dias na terra, ele ressuscitado, mais 10 dias no céu. Em 10 dias, ele manda, no dia de Pentecostes, ele manda, amados, o Espírito Santo, que a partir dali, todos que compulsoriamente que ouviram o Evangelho por ele quando ele estava na terra, e toda a igreja, aqueles 3.000 se converteram com a mensagem de Pedro, e os que creram até hoje são batizados com o Espírito Santo. Você precisa sentir, amados, no seu coração que você é uma nova criatura, que você é inclinado para Deus e não para o pecado, para fazer a vontade de Deus, amado. Eu quero concluir, amados, com uma frase do grande cientista amado Albert Einstein, judeu, ganhador de prêmio Nobel. Ele disse o seguinte: existe apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é que tudo que acontece é um milagre. Mas um outro, um chinês, ele disse o seguinte: o chinês foi fazer a profissão de fé na igreja, viu, Isabel? Aí o cara ficou admirado, povo muito difícil, né? Aí foi batizado, né? Certo? Aí perguntaram a ele: o que foi que levou você a crer em Jesus? Ele disse o seguinte, né? Eu tinha um vizinho que era um terror, um homem mau. Era preso, soltava e fazia o maior auê na população. Fazia tudo que era de bom, um destruidor. Mas esse homem, um dia, creu em Jesus. Depois de 90 dias que eu o acompanhei, era um verdadeiro servo de Deus. Aí eu disse: eu também quero ser um crente. Vou contar uma que está no meu livro, para encerrar. Um grande amigo que era prefeito de uma cidade aqui, vizinho aqui de Maceió. Muito meu amigo. E um belo dia, um irmão lá da nossa comunidade, que nós temos uma igreja lá nessa cidade, na zona rural, era um homem de uma vida de 50 anos de cachaça, desde jovem, tinha mais de 60 anos. Ele vinha galego, os cabras bebia para ele cair e ficar lá caído. Ou quando ele estava ainda andando, ele ia até a casa dele e caía no pé da porta do fundo. Belo dia, eu fui à casa dele. Quando eu cheguei lá, bati a porta, a mulher dele demorou um pouco, e olhando pela janela, assim, pelas frepas da porta, via um homem estirado no chão.
Ele disse, ô, meu nome da senhora, fulana, olha, estou convidando a senhora para um culto aqui, na nossa comunidade aqui. Tudo bem. Aí Anderson ele disse, quem é aquele que está ali estribuchando isso? É meu marido que chegou bêbado aí, de 5 horas da manhã está lá. Passou-se alguns meses, o pastor e a esposa receberam um convite para um encontro de casais. Certo? Mas antes, aquele irmão que era um ébrio, 4 meses atrás, agora andava de camisa de manga comprida, branca como essa, com a esposa, passando na praça da cidade, lá vem o prefeito. Aí o prefeito passou por ele e a mulher, eles cumprimentaram, mas ele foi na frente, o prefeito disse, é fulano mesmo? Minha esposa, é ele agora é crente. Ah, vamos voltar. Eles voltaram. Ah, rapaz, foi que houve com você? Ele disse, Jesus Cristo lavou os meus pecados. Ele me salvou. E eu louvo a Deus por isso. Obrigado. Muito obrigado. O prefeito voltou e chegou para a mulher e disse, aquele convite para ir para o encontro de casais é de crente? É. Nós vamos. Então, foram para o encontro de casal. Sério. 30 casais, 60 pessoas, festa muito bonita, o pastor empolgado. Quando terminou o último dia, depois do almoço, foi aquela pregação e o convite para quem quer receber Jesus. E o prefeito estava lá, com a esposa, e quando ele diz, venham para cá, vocês que são crentes. Aí ele foi, muitos foram. Aí quando ele chegou lá, o pastor disse, conta aqui seu testemunho, você se converteu aqui no encontro de casais? Ele disse, não, eu me converti porque eu conheci um homem ébrio, que deu trabalho à família, e que ele creu em Jesus, a vida dele transformou. Aí eu disse a Deus, Senhor, será que eu tenho chance? Desde aquele dia, daquele encontro, que Deus falou no meu coração. Que Deus, amados, nos abençoe a ter uma vida de compromisso com a grande comissão, de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.